Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. E eu vou ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Deus tem uma palavra para mim e para você esta noite, uma palavra que vai te fortalecer e te abençoar. Abra o teu coração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Preste atenção que eu vou reler. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Agora eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir todo o povo abençoado da Paz e Vida aqui de São Luís do Maranhão, repetindo bem alto e bem forte o versículo 2. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Quem crê que essa palavra é de Deus para a nossa vida? Você crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Então deixa o Evangelho, deixa a Bíblia aí no assento, e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do Deus vivo. A melhor, igreja, a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, diga bem alto: glória a Deus. Solte a sua voz, aplauda e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora, e o teu povo que veio aqui hoje não veio para ouvir o homem. Quem está assistindo pela TV ou pelo YouTube, ouvindo pela rádio, também não quer o homem. Todos querem o Senhor, todos querem a tua palavra. Então que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Eu quero falar com você hoje sobre a importância de buscar a Deus. E para começar a falar sobre esse assunto, eu quero te contar um pouco sobre esse homem, esse rei de Judá chamado Asa. Quem já ouviu falar em Asa? Já ouviu? Claro. Todo pássaro tem asa. Né? Essa é a asa que você está acostumado, aquela asinha de frango bom, né? Qual asa que você estava pensando? Asa não é nome de gente, pastor? O que é isso? Pois é. Aposto que você nunca tinha visto ninguém chamado Asa. Mas esse homem aqui foi rei de Judá. E esse homem chamado Asa, um dia recebeu a visita de um profeta de Deus. Pastor, o que é um profeta de Deus? O profeta é um mensageiro.
O profeta é aquele que ouve de Deus e fala para as pessoas. A função do profeta é essa. O profeta não é o dono da mensagem, mas ele é o portador da mensagem. Eu estou aqui hoje cumprindo um papel de profeta, porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Mas eu trago esta mensagem de Deus para a tua vida. E Deus manda profetas para falar com todo tipo de gente, até mesmo os reis, homens considerados soberanos, homens de autoridade. Às vezes eles recebiam visitas de profetas. Aqui no capítulo 15, versículo 1, diz que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Esse Azarias aqui vai ser o profeta que Deus vai usar para falar com Asa. E o que o profeta Azarias disse para Asa? Versículo 2, parte B: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Se você tiver uma caneta ou um marca-texto, grifa por favor no versículo 2, a profecia, a mensagem que Deus mandou para o rei Asa. E não foi só para o rei Asa, foi para todo o povo de Judá. E eu quero acrescentar dizendo que não foi só para o rei Asa, e não foi só para o povo de Judá, mas essa mensagem é para mim e é para você também. É para todos nós. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Existe uma ideia equivocada na mente de muitas pessoas. A ideia é a seguinte: um dia eu fui da igreja, um dia eu busquei a Deus, um dia eu fui obreiro, um dia eu fui crente, como algumas pessoas lá fora dizem. Hoje eu não sou mais. Hoje eu não vou mais na igreja, hoje eu não sou mais obreiro, hoje eu não sou mais crente, mas eu tenho certeza que Deus ainda está comigo. Você já ouviu alguém falar alguma coisa desse tipo? É uma das ideias mais equivocadas que existem, mas muita gente acredita nisso. Muita gente acha que mesmo que ela se afaste de Deus, Deus vai continuar com ela, guardando, livrando, protegendo e até abençoando. E eu quero deixar bem claro para você que não. Deus está comigo, Deus está com você, se eu e você estivermos com Deus. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir tudo que vocês quiserem que será feito. Vocês estão em mim, eu estou em vocês. Mas se vocês não estiverem em mim, não tem como você receber a bênção. A primeira verdade que esta profecia de Azarias me ensina é essa: o Senhor está com quem está com ele. Tem muita gente nesse país, muita gente me assistindo agora pela internet, muita gente me ouvindo agora pelo rádio ou pelas plataformas digitais ou me vendo pela TV, que já esteve com Deus, que já serviu ao Senhor, que já andou na presença de Deus e hoje não está mais na presença de Deus. E eu quero falar com você, meu querido e minha querida: se você pensa que você se afastou de Deus e Deus continua com você do mesmo jeito que antes, você está enganado. A partir do momento que você se afastou do Senhor, Ele automaticamente se afastou de você. Agora, se você buscar a Deus, diz a palavra, você vai achar a Deus. Deus, Ele está sempre disponível para aqueles que o buscam. Então aí nós começamos a perceber a importância que existe, igreja, em buscar a Deus. Diga bem alto: buscar a Deus. Mais alto ainda: buscar a Deus é preciso. Existem bênçãos como a bênção da salvação, que é pela graça.
Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, versículo 8, dizendo: porque pela graça sois salvos. O que isso significa? Alguém sabe o que significa graça? Uma das traduções mais populares de graça é favor e merecido. Então a graça é uma coisa que eu recebo mesmo sem ter feito nada para merecer. Salvação é assim. Eu recebo a salvação mesmo sem merecer salvação, porque eu sou salvo por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que eu faço. Mas eu não posso pensar que assim como a salvação é pela graça, todas as bênçãos de Deus são pela graça. Nada disso. A Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça, mas as outras coisas, se você quiser receber, tem que pagar o preço. E qual que é o preço? Buscar a Deus. Então buscar a Deus é uma condição para sermos abençoados. Anote isso aí, repita isso para ficar gravado na tua mente e no teu coração. Diga: buscar a Deus é condição básica para sermos abençoados. Só quem quer ser abençoado dá glória a Deus aqui hoje. Então você precisa entender que para ser abençoado, você tem que buscar a Deus. Eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que buscaram a Deus e porque buscaram a Deus, foram abençoados. Sem sombra de dúvida, o rei Asa é uma dessas pessoas. Mas a história do rei Asa eu vou te contando ao longo de toda a mensagem. Eu quero ir com você agora no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28. No primeiro livro das Crônicas nós temos aqui Davi no final de sua vida. Quem acha que Davi foi um homem abençoado, diga amém. Sem dúvida. Davi foi um homem muito abençoado. Tão abençoado que quando ele estava no final da sua vida, ele sentiu que tinha que colocar Salomão como seu filho, como seu sucessor no trono. Então Davi, ainda vivo, empossou Salomão rei. E aí ele vai dar alguns conselhos para o seu filho Salomão, novo rei de Israel. Capítulo 28 do primeiro livro de Crônicas, versículos 9 em diante. Quem achou, diga amém. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha ao Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Presta atenção no conselho do velho Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que está andando com Deus desde a juventude. A história de Davi começa a ser contada quando ele foi ungido lá na casa de seu pai. Os teólogos dizem que ele tinha nessa época cerca de 17 anos, quando ele foi ungido. Só que ele só vai se tornar rei de Israel com 30. Então aí nós temos 13 anos de espera. 13 anos em que Davi foi ungido, mas ainda não chegou o tempo dele se tornar rei. Muito bem, 13 anos. Depois que Davi se torna rei, ele governa por 40 anos. Então analisa aí. Ele vai governar dos 30 até os 70. Vai dar 40 anos de reinado. Mais os 13 anos que ele foi ungido e ficou esperando o tempo de Deus. Só aí a gente tem quanto tempo? 53 anos. Davi andou com Deus por no mínimo 5 décadas da sua vida. A gente pode imaginar que antes disso, antes de ser ungido, Davi já andava com Deus, porque se Deus o escolheu é porque ele já andava com Deus. Mas só nesse período aí, do dia que ele foi ungido até o dia que ele morreu, tem 53 anos. Uma pessoa que andou com Deus 53 anos tem coisa para ensinar, sim ou não?
Tem história para contar ou não tem? Tem conselhos para dar ou não? E Davi, depois de tantos anos de caminhada com Deus, ele chama seu filho e diz: meu filho, conhece o Senhor, Deus de teu pai. Conhece. Será que o Salomão não conhecia Deus? Será que Davi não apresentou Deus para Salomão? Será que Davi não pregou para Salomão sobre o Deus de Israel? É óbvio que sim. Todo pai cristão ensina a palavra para o filho. É assim ou não é? Só que por mais que a gente ensine, os nossos filhos precisam ter experiências próprias com Deus. E é disso que Davi está falando. Quando ele diz: meu filho, conhece o Deus de teu pai. É como se ele estivesse dizendo: você quer conhecer Deus? Busca Deus. Se levanta nas madrugadas, medita na palavra, ora, jejua, se entregue a Deus de verdade. É isso que Davi está ensinando para o seu filho. Sirva-o com coração perfeito e com alma voluntária. Aí lá na frente, o conselho que Davi vai dar para Salomão, se você observar bem, é o mesmo conselho que o profeta Azarias deu para o rei Asa: se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O que Davi está dizendo para Salomão? Meu filho, você quer ter um reinado abençoado igual teu pai teve? Busque a Deus. Quem compreendeu o conselho aqui? Esse é o conselho de Davi para o seu filho. Quer ser um rei bem sucedido? Quer ser um rei próspero? Quer ser um rei abençoado? Busque a Deus. Vou te dar outros exemplos de que buscar a Deus é condição básica para quem quer ser abençoado. Anos mais tarde, Salomão já é rei, e Salomão conseguiu fazer o seu feito mais memorável, que foi o templo do Senhor. O templo do Senhor, que ficou conhecido como templo de Salomão, porque foi no reinado de Salomão que ele foi erguido. E quando Salomão foi inaugurar aquele templo, ele fez uma oração. Vem comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu não tenho tempo de ler para você a oração que Salomão fez, mas aconselho que você leia o capítulo 7 todo, que aí você vai ler a oração do Salomão. O que eu vou ler para você é a resposta de Deus para a oração de Salomão. Capítulo 7, a partir do versículo 12. Segundo Crônicas 7, 12 em diante. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, oh glória. Você fica feliz de saber que Deus ouve as orações? Igreja, nós não estamos servindo a um Deus de pau, de pedra, de gesso ou de barro, que tem ouvidos, mas que não ouve. Nós estamos servindo o Deus verdadeiro, que escuta as nossas orações. Já já nós vamos orar aqui, você pode ter certeza que a tua oração vai ser ouvida. Deus respondeu dizendo: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está respondendo para Salomão? Você me pediu, Salomão, para consagrar esse templo, para que todas as orações que fossem feitas aqui fossem ouvidas. Eu estou te respondendo, Salomão. Estou te dizendo que a partir de hoje, os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração desse lugar. Todas as vezes que alguém vier aqui orar, eu vou atender. E se alguém estiver longe e estender as mãos na direção desta casa,
mesmo que essa pessoa esteja de longe, se ela estender a mão pensando nesta casa, eu vou ouvir a oração desta pessoa. Agora, Salomão, entenda uma coisa: se vier a peste, se vier a seca, se vier a crise, se algo muito ruim acontecer, mas o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar de todo o seu coração, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados e eu vou sarar a terra. O próprio Deus está dizendo que a condição para que a nação seja restaurada é que o povo desta nação busque a Deus. Você está entendendo que buscar a Deus é condição para a bênção acontecer? Quem quer que a nossa nação seja restaurada, que a nossa nação seja abençoada, nós temos que buscar a Deus pela nossa nação, amados. Temos que buscar a Deus. Você vê jornal? Você acompanha as notícias pela internet? Você tem observado o que está acontecendo no nosso país? Você está se dando conta que o nosso país, nós estamos agora em setembro de 2024. Você tem noção de que o nosso país está pegando fogo? Está pegando fogo. Tem lugares do Brasil que não está dando para respirar, de tanta fumaça, de tanto incêndio. Tem lugares do Brasil que tem mais de 100 dias que não chove uma gota d'água. Tem lugares do Brasil que os rios estão secos. Lugares como o Amazonas quase não tem estradas de terra. As estradas do Amazonas são os rios. Tem estradas, ou seja, rios, que não tem mais caminho. Não tem como mais passar barco, porque não tem água. O que nós, povo brasileiro, que crê no Deus Todo-Poderoso, temos que fazer? Temos que buscar a Deus pela nossa nação. Pastor, mas por que Deus está permitindo que aconteçam essas coisas? Pela mesma razão que Ele já permitiu que isso acontecesse várias vezes em outros lugares. Deus permite para chamar a atenção do povo, para que o povo se arrependa e se converta. Você não tenha dúvida de que essas coisas que estão acontecendo no nosso país, é Deus olhando insatisfeito para tudo isso que está acontecendo no Brasil e também no mundo afora. Mas se nós que somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus pela nossa nação, pela nossa oração, Deus vai sarar toda esta terra. A oração da igreja tem poder de intervir no mundo espiritual e beneficiar uma cidade toda, um estado todo, um país inteiro. Quem crê nisso diz amém. Ah, pastor, mas tem muita gente no Brasil que não serve a Deus. Mas tem um povo que serve. E o povo que serve a Deus pode ser instrumento para abençoar todo o restante do povo. Então nós temos que buscar a Deus. Quer outro exemplo? Já que eu estou falando de reis, deixa eu te mostrar outros reis que buscaram a Deus e por isso foram abençoados. No capítulo 26 aqui do segundo livro das Crônicas, vai falar de um rei chamado Uzias. Esse rei Uzias prosperou muito, gente. Prosperou demais esse rei Uzias. E qual foi o segredo da prosperidade do rei Uzias? O segredo foi buscar ao Senhor. Se uma pessoa que está precisando prosperar, buscar a Deus, Deus pode fazê-la prosperar, sabia? Tem gente que acha que buscar a Deus está relacionado só à vida espiritual. Não, não. Você pode buscar a Deus e por causa dessa tua busca a Deus, Ele te abriu uma porta na vida financeira. Você pode buscar a Deus e porque você está buscando, Ele te abriu uma porta na vida profissional. Você pode buscar a Deus e por causa dessa tua busca, Ele te abriu uma porta na vida sentimental. Você pode buscar a Deus e por causa dessa tua busca incessante, Deus te curar de uma enfermidade. Eu não sei o que é que você está querendo da parte de Deus, mas qualquer que seja a bênção que você precisa, se você buscar, Deus pode te dar. Segundo Crônicas 26 e versículo 5 diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus,
E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quer dizer que Uzias deu-se a buscar a Deus, ou seja, ele decidiu buscar a Deus nos tempos de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Ou seja, tinha um profeta de Deus chamado Zacarias, e naquela época o Zacarias estava sempre ensinando o rei Uzias o caminho certo. Sempre vai ter alguém para te ensinar o caminho certo. Sempre vai ter alguém para te mostrar a palavra. Sempre vai ter alguém para te orientar. Hoje Deus está usando a minha vida para ser esse profeta que está te mostrando o caminho, que está te iluminando, que está te mostrando como que você faz para buscar a Deus. Mas sempre vai ter alguém que Deus vai usar para isso. A questão é, você vai se dispor a ouvir esses ensinamentos e pôr em prática? Uzias deu-se a buscar a Deus, e no dia em que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Eu profetizo isso na tua vida, receba isso em nome de Jesus. Enquanto você estiver buscando a Deus, Deus te fará prosperar. Enquanto você estiver buscando ao Senhor, Deus vai te abrir portas, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te abençoar em tudo o que você fizer. Mas enquanto você buscar, porque se você deixar de buscar, esquece as bênçãos. O que foi que o profeta Azarias falou para o rei Asa? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, o achareis. Se o deixardes, vos deixará. Vou te dar mais um exemplo de um rei que buscou a Deus e foi abençoado. O rei Ezequias. Ainda no livro de Crônicas, avança um pouquinho comigo para o capítulo 31. O rei Ezequias foi outro fiel, foi outro servo de Deus, que buscou ao Senhor. Então não importa quem é a pessoa, funciona para qualquer um. Qualquer pessoa que decidir buscar a Deus, por causa dessa busca a Deus, ela vai ser abençoada. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 31, vou ler o versículo 20 e o 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Aleluia! Por que que ele prosperou? Porque ele buscou ao Senhor seu Deus com todo o seu coração. Então você já entendeu que buscar ao Senhor é condição para ser abençoado em qualquer área da sua vida. Agora, como que a gente deve buscar a Deus? Como? Alguém pode dizer assim, pastor, eu ouço falar em buscar a Deus, mas eu confesso que eu não entendo direito. Como é que é esse buscar a Deus? O que significa buscar a Deus? Você já tem que partir logo do primeiro pressuposto de que buscar a Deus é vir na igreja. Tira da tua cabeça que buscar a Deus é ficar em casa, falando de Deus, ou ouvindo louvores, ou assistindo vídeos que falam de Deus. Isso não é buscar a Deus, não. Buscar a Deus envolve a ação de sair da tua casa e vir para a casa de Deus. Toda vez que você fala que vai buscar algo, você está indo fazer alguma coisa, você está indo para algum lugar, já reparou? Vamos usar a frase de uma outra forma. Quando você diz que vai buscar os filhos na escola, como é que você faz? Você sai de casa e vai até a escola onde os seus filhos estudam. Você foi buscá-los na escola. Quando você está com fome de manhãzinha e você quer buscar o pão na padaria, como é que faz? Tem que sair de casa com fome e ir lá na padaria buscar o pão, porque senão você vai continuar com fome. Tudo que fala que é buscar, envolve sair de casa e ir para algum lugar. Não caia nessa de que eu vou buscar a Deus na minha casa. Não! Lugar de buscar a Deus é na casa do Senhor.
Você veio hoje buscar a Deus, você que está aqui, glória a Deus pela tua vida, você veio buscar ao Senhor. Mas talvez haja alguém me assistindo agora, haja alguém me ouvindo agora, dizendo assim: eu não estou indo na igreja, mas eu estou buscando a Deus aqui em casa. Você está enganado, você está enganado. Buscar a Deus começa com sair de casa e vir ao encontro do Senhor. E por que é que buscar a Deus é tão necessário? Eu quero que você abra comigo no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 6. Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 6. Olha o que o profeta Amós disse aqui: buscai o Senhor e vivei. Eu vou só ler essa frase aqui, nada mais. Buscai o Senhor e vivei. Poxa, pastor, o que esse profeta quis dizer com buscai ao Senhor e vivei? Ele quis dizer que buscar a Deus é questão de sobrevivência. Declara isso comigo: buscar a Deus é questão de sobrevivência. Eu agora estou falando não apenas da vida humana, do coração batendo, do cérebro funcionando, do pulmão respirando, não. Eu estou falando de vida espiritual. A pessoa que quer ter uma vida espiritual plena, ela tem que buscar a Deus. O que acontece com as pessoas que não buscam a Deus? Elas morrem espiritualmente. E infelizmente tem muitas pessoas dentro e fora da igreja que tem nome de que está vivo, mas está morto, porque deixou de buscar a Deus, deixou de se aproximar do Senhor. Igreja de Cristo, abra o teu coração e ouça o que o Espírito Santo está te falando. É tempo de buscarmos mais a Deus. Nós estamos vivendo a era da distração. Nunca teve tanta coisa nesse universo, nunca teve tanta coisa nesse mundo para nos distrair como agora. A nossa época se tornou difícil de buscar a Deus, por quê? Porque para buscar a Deus a gente tem tantas outras coisas para fazer, que às vezes a gente acaba nessa disputa, deixando de buscar a Deus para fazer outras coisas. Por exemplo, você tem um aparelho celular aí no teu bolso, e nesse celular você consegue acessar notícias do mundo todo. Então, se você é uma pessoa que gosta de notícias, você fica super informado com tudo. Toda hora o teu celular te manda uma notificação de alguma coisa, de alguma guerra que está acontecendo, de alguma decisão política, de algum político importante, ou de até um gol que teve numa partida de futebol que você não está nem assistindo, te diz: teu time fez um gol agora. Você tem notificação de tudo. Se você não gosta de notícia, mas gosta de filmes, você tem aí no teu aparelho celular um streaming que você pode ver filme em qualquer hora, em qualquer lugar. Se você gosta de outro tipo de conteúdo, ou você gosta daqueles videozinhos de 15 segundos, 30 segundos, tem redes sociais com vídeos de todo tipo o tempo todo, e você pode ficar o tempo todo entretido e não ter tempo para Deus. Tem muita gente que não está mais orando, porque quando pensa em orar, toca uma notificação no celular, e ao invés da gente orar, a gente vai ver quem foi que curtiu a nossa foto, ou qual foi a última notícia que saiu, ou qual que é o lançamento da Netflix, ou qual que é o vídeo engraçado que postaram agora. Quando você pensa em ler a Bíblia e você lembra de uma outra coisa que você quer fazer, aí tem tantos lugares para a gente ir, não é? Tantos lugares. Então a gente às vezes acaba não buscando a Deus, por quê? Porque tem tanta coisa para a gente se distrair. Nós, o povo de Deus, temos que ter um foco, um alvo.
o alvo de andar com Deus e de servir a Deus e de agradar a Deus. Pastor, você é contra essas coisas? Não, não sou contra não, gosto de notícia, gosto de filmes, gosto de vários conteúdos da internet, nem todos, mas de muitos eu gosto. Mas eu confesso para você que tem muitas vezes que eu tenho que dizer para mim mesmo, agora não, e deixar essas coisas para lá, para buscar a Deus, porque senão a gente não ora mais, senão a gente não lê mais a Bíblia, senão a gente não busca mais a Deus. Quem está me entendendo aqui? Buscar a Deus é questão de sobrevivência. Se eu quero me manter vivo espiritualmente, eu tenho que buscar a Deus. Se eu quero manter a minha chama acesa dentro de mim, eu tenho que buscar a Deus. Outro profeta que falou sobre buscar a Deus foi Isaías. Vamos ver o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 55, versículo 6. Estou te ensinando como que busca a Deus. Isaías no capítulo 55, versículo 6 diz que nós temos que buscar a Deus agora, porque vai chegar uma época que as pessoas vão querer buscar a Deus e não vai dar mais. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Sabe o que essa palavra está nos mostrando? Que vai chegar um tempo que as pessoas vão despertar para buscar a Deus, mas aí vai ser tarde demais. Quem acredita que a igreja vai ser arrebatada? Eu também acredito. E quem não só acredita, como não vê a hora disso acontecer, dá glória a Deus. Não vejo a hora. Só que quando a trombeta tocar e a igreja for arrebatada, o mundo vai se dar conta tardiamente de que precisa buscar a Deus. E para onde que as pessoas virão quando o arrebatamento da igreja acontecer? Virão para as igrejas. Porque quem vai subir somos nós, o templo vai ficar. A igreja, as pessoas vão subir. Mas o imóvel vai ficar com placa e tudo, com cadeira e tudo, com equipamento e tudo. E as pessoas virão aqui para buscar a Deus, mas aí é tarde demais. Então qual é o tempo de buscar a Deus? É hoje e é agora. Jeremias também falou sobre buscar a Deus. Vem comigo no capítulo 29 de Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 13. O profeta Jeremias, quando ensinou sobre buscar a Deus, ele explicou que a busca, ela tem que ser sincera. Jeremias é depois de Isaías. Capítulo 29, versículo 13. Deus, Ele conhece o coração do ser humano. Então Deus sabe quando a gente está fazendo uma coisa de todo o coração e quando estamos fazendo de má vontade. Jeremias 29, 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que significa buscar de todo o coração? É com coração sincero, é com coração verdadeiro, é com vontade. Eu não sei se você já viu alguém fazendo algo com má vontade, já viu? Pois é. Tudo que alguém faz de má vontade não sai bem feito. Se uma pessoa faz uma comida de má vontade, a comida fica péssima. Se o funcionário está trabalhando de má vontade, ele acaba espantando os clientes ao invés de atrair. Se uma pessoa está fazendo qualquer coisa de má vontade, aquilo não fica bem feito. Até na obra de Deus é assim. Se um obreiro estiver fazendo a obra de Deus de má vontade, a obra não flui, o trabalho não cresce, a obra não prospera. É só tirar aquele ali e colocar um outro que faz de coração, que a coisa flui. Então a busca por Deus, ela tem que ser sincera. Deus não quer você vindo na igreja para bater um cartão, para cumprir uma tabela. Ixi, tem que ir na igreja hoje, né? Tem, hoje é dia de culto. Ah, então tem que ir, né? Tem que ir, vamos, né? Fazer o quê? Não é assim que Deus quer que você venha.
Deus quer que você fale como o salmista: oh glória, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Oh glória a Deus, eita, quarta-feira que não chegava nunca, domingo foi o último culto que eu assisti, segunda e terça não tinha culto. Gente, pastor tem que arrumar um culto na segunda-feira para eu ir também, na terça-feira, não vi a hora de chegar hoje. Você já amanhece a quarta-feira animado porque tem culto e você vem para a igreja. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Aí você já chega com um sorriso no rosto, já chega feliz, o louvor está tocando e você canta junto e dança e bate palmas e se alegra. Por quê? Porque você está de todo o coração na presença de Deus. E assim tem que ser sempre. A gente já vai encerrar, mas deixa eu ler mais um pouquinho para você, no livro do Salmo agora. Pastor, a gente tem que buscar a Deus em qual momento da nossa vida? Em todos. Mas Davi, ele nos ensinou a buscar a Deus em momentos de crise, em momentos de luta. Quem sabe você que está aqui hoje, está passando uma luta terrível, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua casa. E quando a gente está passando um momento difícil, às vezes as forças para buscar a Deus diminuem. Quando a gente está passando uma luta grande, a gente diz: não vou na igreja não, estou tão cheio de problema, estou tão abatido, estou tão desanimado. Fala sério, quem já se sentiu assim alguma vez? É normal se sentir assim, mas não é o correto a se fazer não. Em tempos de crise, busque ainda mais a Deus, porque é Deus quem vai te dar o socorro, é Deus quem vai te ajudar. Salmo 34, versículo 4, olha o que o salmista Davi, ele conta: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele estava no meio de uma batalha, estava no meio de uma luta violenta. Ele falou: no meio daquela luta, no meio daquela provação, no meio daquela tempestade, eu busquei a Deus e Deus me trouxe o livramento. Recebe, Deus tem livramento para a tua vida também. Deus tem um escape para você também. Deus tem uma saída para você também. Se você está buscando a Deus no meio de uma crise, se você está buscando a Deus no meio de uma batalha, saiba que a tua busca por Deus não é em vão. É por causa dessa tua busca a Deus no meio dessa batalha que Deus vai trazer o escape e a saída para a tua vida. Aplauda e glorifique o Deus Todo-Poderoso. Oh glória! E é claro que eu não poderia deixar de te mostrar o que o Senhor Jesus falou sobre buscar a Deus. Em uma das pregações mais lindas de Jesus, o Sermão da Montanha, ele ensinou como que a gente tem que buscar. Jesus disse que nós temos que buscar a Deus como prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Abre lá, por favor. Novo Testamento, Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está querendo ensinar aqui? Coloca as coisas de Deus como prioridade na tua vida. Não deixa Deus para depois não. Não deixa a obra de Deus para depois não. Não deixa as coisas de Deus para outra hora não. Faz o contrário. Coloca Deus em primeiro. O reino de Deus em primeiro, a obra de Deus em primeiro, a palavra de Deus em primeiro, porque quando você buscar a Deus como prioridade, quando buscar a Deus for uma prioridade para você, enquanto você estiver no altar, enquanto você estiver na igreja, enquanto você estiver buscando a Deus, Deus vai estar trabalhando em todas as outras áreas da tua vida. É você vindo na quarta-feira buscar o Espírito Santo e Deus trabalhando lá no teu ambiente de trabalho, mandando mais clientes, abençoando as suas vendas, abençoando os seus negócios. É você vindo aqui buscar os dons espirituais e Deus trabalhando lá na tua casa, convertendo o teu filho, teu marido, tua esposa. É Deus trabalhando no teu corpo, te curando de todas as doenças. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, que Ele acrescenta
as outras coisas que você precisa. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Há recompensa para aqueles que buscam a Deus. Fala isso para alguém perto de você, diga: há recompensa para aqueles que buscam a Deus. Vamos terminar a história que eu comecei a te contar lá no segundo livro de Crônicas 15. Deixa só eu te lembrar. Um rei chamado Asa recebeu a visita de um profeta chamado Azarias. E o profeta Azarias falou para ele: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. O rei Asa, quando ouviu isso aqui, ele poderia ter rejeitado a palavra e ter dito assim: eu sou o rei. Quem que você pensa que é para vir aqui me dizer isso? Me dar ordens? Porque tinha rei que era soberbo, que não aceitava a palavra profética. O rei Saul, por exemplo, era assim. Samuel falava as coisas com ele, ele não dava ouvidos. Mas diferentemente de outros reis que eram rebeldes, diz a palavra de Deus aqui no capítulo 15, versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Passe um traço aqui. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ele não só ouviu a palavra e disse amém. Ele ouviu a palavra e pôs em prática. No mesmo dia que ele ouviu aquela profecia, ele convocou todo o povo que estava sob a sua autoridade, todo o povo de Judá e todo o povo de Benjamim, e ele disse: a partir de hoje nós vamos fazer um concerto com Deus. Nós vamos tirar da nossa casa tudo que é abominação ao Senhor, tudo que não agrada a Deus nós vamos tirar. Nós vamos colocar a nossa vida no altar, nós vamos renovar o altar do Senhor. É isso que Deus está querendo de mim e de você, igreja. Deus está querendo um conserto, Deus está querendo o renovo do altar. Entenda uma coisa: existem dois altares na tua vida. Um é esse altar aqui. É o altar da igreja onde você é membro. É nesse altar aqui que Deus ordena a bênção. A bênção desce do alto, do céu, do alto, aqui para o altar. E é daqui para o altar que sai a bênção para a tua vida. Então esse é o primeiro altar. Esse altar aqui tem que estar em ordem. E o responsável por esse altar é o pastor da igreja. Então o pastor da igreja tem que manter esse altar aqui em ordem. Tem que ser. Mas existe um outro altar, que é o teu coração. E nesse altar que é o teu coração, o sacerdote, o pastor, não tem acesso. O coração, ele tem porta com fechadura só do lado de dentro. O único que pode abrir a porta do teu coração é você. Então quem tem que renovar esse altar aí, que é o teu coração? Quem? É você. É você que tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tira do meu coração tudo que não presta, tudo que não lhe agrada, todo pecado. É você quem tem que decidir consertar a tua vida. É você que tem que decidir deixar o pecado. É você que tem que decidir buscar mais a Deus. O rei Asa decidiu buscar a Deus. Todo o povo de Judá buscou ao Senhor. Versículo 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Foi um pacto que eles fizeram. E aí você me pergunta: pastor, o que eles ganharam com isso? Buscaram a Deus, e o que aconteceu? Você falou aí que tem uma recompensa para quem busca a Deus. Eu vou te mostrar agora a recompensa. No capítulo 15, versículo 5, diz assim: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas
terras. Naquela época não havia paz, era só guerra, era só contenda, era só briga, era só problema. Mas quando esse rei chamado Asa decidiu, a partir de agora eu vou buscar ao Senhor, olha o que está escrito aqui no versículo 15. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. O Senhor lhes deu repouso. Em outras palavras, aquelas perturbações, aquelas guerras, aquelas brigas cessaram, houve paz. E não foi uma paz momentânea. Se você fizer uma conta comigo aqui, no versículo 10 está dizendo assim: e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do rei Asa, do reinado de Asa. Grava essa informação. A profecia chegou e eles fizeram uma aliança com Deus no ano 10º do rei Asa. Aí a palavra diz que por causa desta aliança de buscar a Deus, o Senhor lhes deu repouso, não foi? Olha o versículo 19. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Agora faça uma conta. Eles decidiram buscar a Deus no ano 10º do rei Asa. E não houve guerra até o ano 35º do rei Asa. Quer dizer que eles tiveram 25 anos de paz absoluta. Dá um glória a Deus aí, minha gente. Naquela época ali, o rei não conseguia ficar um mês sossegado. Era uma guerra estourando atrás da outra. Era um golpe de estado atrás do outro. Era um atentado terrorista atrás do outro. Eles não tinham paz. Mas porque ele decidiu buscar a Deus, 25 anos de paz e tranquilidade. Eu quero que você receba essa palavra na tua vida. Se você buscar a Deus, todos os levantes que estão vindo contra a tua vida, Deus vai colocar por terra e vai haver paz na tua casa, vai haver paz na tua vida pessoal, vai haver paz no teu casamento, vai haver paz em todas as áreas da tua vida. Fica de pé no teu lugar e vamos aplaudir bem forte esta palavra. Vamos aplaudir mais o Deus Todo-Poderoso. Agora feche os olhos, por favor. O profeta Isaías diz, no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vai chegar um tempo que não vai dar mais para achar. Vai chegar um tempo que Ele não vai mais estar perto. Agora Ele está perto de ti. Agora Ele está à sua disposição. É só você entregar a tua vida para Jesus, que a porta da salvação está aberta. E você pode entrar. Mas vai chegar um tempo que a porta da salvação vai se fechar. Eu quero falar com você que está aqui nesta noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você que está aqui esta noite ainda não é salvo. Ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Você quer sair daqui hoje com a certeza da salvação? Você quer sair daqui com o teu nome escrito no livro da vida? Eu vou fazer a pergunta mais importante agora. Quem quer entregar a sua vida a Jesus hoje e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão agora bem alto junto com a minha. Tem alguém aqui hoje que quer fazer isso? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas me afastei, sabe? Comecei a buscar a Deus e parei. Parei no meio do caminho. Eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém nesta noite aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus, se reconciliar com Ele? Levante a mão se tem alguém. Não também. Então deixa eu falar com você que me ouve pela rádio, você que me assiste pela televisão, você que me acompanha pelo YouTube, no meu canal PR Ademir Pereira, ou por qualquer plataforma digital, de que forma seja que essa mensagem chegou a você. Deus está te convocando para você buscar a Ele. É tempo de buscar a Deus. A tua vida está igual àquela do povo de Israel, não havia paz.
nem para o que entrava, nem para o que saía, só perturbações. Tua vida está assim também, né? Só perturbações. Você quer vencer essas perturbações e ter uma vida de paz? Você quer ter paz e vida de verdade? Entrega a tua vida para Jesus agora. Receba Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Filho pródigo, volta para Jesus agora, que aí você vai ver o que é paz de verdade. Eu vou orar por você que está à distância. Você quer entregar a vida para Jesus? Eu vou dobrar meu joelho aqui para orar por você. Eu vou imaginar que você está aqui diante do altar de Deus. Eu não estou te vendo, mas os olhos do Senhor te veem agora. Aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí no presídio, aí no hospital, aí dirigindo o teu carro. Onde você estiver, você pode orar comigo agora? Se puder ajoelhar igual eu estou fazendo, ótimo. Ajoelha aí onde você está. Se não der para ajoelhar, não tem problema. Põe a mão sobre o coração e repita esta oração comigo. E eu vou pedir que todo o povo de Deus da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, que está comigo aqui, que já é salvo, estenda a mão na direção do altar e ore pelas pessoas que Jesus está salvando à distância. E você que está agora repetindo esta oração comigo, põe a mão sobre o coração e diga assim: meu Deus e meu Pai, eu decido, a partir de hoje, vou buscar ao Senhor. Eu te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me ajuda a perseverar até ao fim na tua presença, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, onde tiver alguém com joelhos dobrados agora, em qualquer lugar desse país ou até fora dele, onde tiver alguém agora com a mão sobre o coração, com joelhos dobrados, com lágrimas nos olhos, Pai, entregando a vida ao Senhor Jesus, recebe esta pessoa agora, recebe esse filho pródigo, esta filha pródiga, essa pessoa que já esteve na tua casa e se afastou. Perdoa as falhas e os pecados desta pessoa, fortalece aquele que está fraco, levante este que está caído, dá vigor a esse que já não tem vigor, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, glória a Deus.